Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. O que é ser feliz? Um homem muito rico resolveu viajar e então pegou o seu iate e saiu pelo mundo. Certo dia chegou a uma ilha maravilhosa, cheia de riachos, de água cristalina, de lindas cachoeiras. Tinha também muitos tipos de árvores frutíferas e muitos peixes. O homem rico começou a andar pela ilha e encontrou um caboclo, deitado numa rede olhando para aquele mar muito azul. Chegou bem perto do homem e passou a conversar. "Muito bonito tudo por aqui", disse o homem, sem tirar os olhos daquele mar. "Tem muito peixe nesse mar? É só jogar a rede e pega quantos quiser." "Por que você não pesca bastante?" "Para quê?" "Ora, você pega um montão de peixes e vende. Para quê?" "Com o dinheiro desses peixes, você compra uma casa maior, você vai mais fundo e pega mais peixes ainda." "Para quê?" "Com o dinheiro, você compra mais um barco, pega mais peixes e ganha mais dinheiro." "Para quê?" "Você vai juntando cada vez mais dinheiro, compra cada vez mais barcos, até chegar um dia em que você terá uma indústria de pesca." "Para quê?" "Ora, meu homem, você então será um homem poderoso, um homem rico, terá tudo o que quiser, tudo o que sonhar, poderá comprar um iate como o meu, poderá comprar uma ilha como esta e então ficar o resto da vida descansando sem preocupações." Ao que o caboclo serenamente respondeu: "E é o que eu estou fazendo agora?" A felicidade é o dom de se julgar ser feliz. Com essa mensagem que nos fala de uma reflexão, sobretudo de onde mora a felicidade, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje nós trouxemos como tema para a reflexão desta noite o título Redescubra-se. É bem verdade que só as experiências pelas quais nós transitamos é que são e que nos facultam a possibilidade de olhar para dentro, de descobrir as nossas potencialidades, mas também aquilo que nós trazemos em nós que ainda precisa ser ampliado. Assim, antes dessas reflexões, desejo do fundo do coração que nesta noite todos vocês possam se encontrar em paz, cheios de motivação e esperança para o enfrentamento de mais uma semana, desejando e rogando ao alto que inspire, que visite todos os lares, enchendo e inundando os corações de esperança e de paz, na certeza de que tudo aquilo que nos ocorre tem um propósito, tem um sentido para a nossa própria existência, para o nosso aprendizado e a nossa renovação. Hoje, trazendo esse tema, nós faremos a partir das reflexões deixadas pelo querido Marco Prisco, ainda nesta obra Renove-se, cuja obra nós também trouxemos na semana passada, que é um livro valoroso, do qual nós costumamos nos deleitar vez ou outra nas leituras que ele traz,
que são de extrema importância para todos nós outros que desejamos fazer das nossas experiências oportunidades para crescer e aprender. Nesta, intitulada justamente sobre Redescubra-se, o irmão traz de forma muito carinhosa algumas reflexões as quais nós vamos compartilhar com vocês nessa noite. E ele diz assim: há dias em que tudo parece conspirar contra a sua paz. Realizações em andamento emperram e tomam vulto, dando a impressão de que não irão adiante conforme antes se expandiam. Sensações estranhas tomam conta do seu corpo e as emoções disparadas apresentam-se ameaçadoras. Concomitantemente, ocorrências banais avolumam-se e convertem-se em problemas de solução difícil. Quantos de nós, vez ou outra, não somos tomados por experiências que reiteradas vezes parecem caminhar na direção do contrário? Reiteradas vezes nos colocam em experiências de fracasso ou de dificuldades que parecem que vão minando a nossa confiança, vão extraindo de nós a conta-gotas a nossa motivação. É a esse respeito que Marco Prisco anuncia a sua mensagem inicial, como que legitimando que todos nós haveremos de vez ou outra enfrentarmos essas sensações, esses pensamentos e esses sentimentos. E ele segue: há dias em que o seu humor, normalmente jovial, torna-se negativo e o estado da alma expressa-se assinalado pelo desencanto. Nesses dias você pergunta-se qual é o sentido da existência, sentindo-se saturado, embora o conheça. Nessas ocasiões, o organismo ativo no trabalho e a ele acostumado nega-se a agir com a indispensável disposição para o serviço. A rotina, que é quase despercebida, faz-lhe tediosa e você deixa-se arrastar sem coragem nem alegria para as tarefas que sempre lhe proporcionaram prazer. Esse estado íntimo ressuma amargura e você gostaria de alienar-se, de fugir dos deveres, como se essa fosse a melhor solução. Quantas vezes fatigados, exaustos, com a sensação de que as coisas não estão caminhando, de que a rotina vai nos roubando essas energias, fazendo-nos instaurar um tédio crescente e que vai minando essa coragem, essa alegria, impelindo-nos às vezes a sermos tomados de um sentimento ou de um pensamento de possível desistência, como sendo a única solução possível para a resolução desses problemas. Mas aí segue ele. Diante de tal fenômeno perturbador, o desânimo se lhe acerca e a semelhança de uma ave negra pousa sobre você e o envolve quase que totalmente. Quantas vezes nós somos visitados por essa ave negra do desânimo e que é bem eventual e que às vezes pode sim nos acontecer. Existe, por exemplo, um provérbio chinês que diz que é bem verdade que às vezes nós somos visitados por as aves da tristeza. Mas a grande questão é que não deixemos que elas possam fazer ninho nas nossas cabeças. Podemos ser visitados pela experiência do desânimo, que tem a ver com o esforço da labuta, com o esforço de darmos o nosso melhor e que nem sempre conseguimos o resultado esperado. Mas que devemos ter o cuidado para que esse desânimo não nos roube
a nossa potencialidade, a nossa capacidade de dar o passo seguinte. E ele nos recomenda, em consequência, você se encontra pessimista e as lentes pelas quais observa o mundo estão escuras e dificultam-lhe a visibilidade. Quando tomados por esse pensamento e esse sentimento pessimista, fatalmente a nossa visão começa a ficar turva, escura, negativa diante das coisas. E é a esse respeito que Marco Prisco nos chama a atenção. Para termos o cuidado, para que essa visão de mundo obstacularizada, obnubilada pelo sentimento pessimista, não nos dificulte a visão verdadeira e profunda. O que antes lhe proporcionava bem-estar e alegria, nessa circunstância, passa a ser então desagradável. Você diz que ora e a prece não resolve a situação emocional. Quantas pessoas dizem, eu tento orar, eu tenho orado tanto, tenho feito tanto a minha parte de me manter em oração, em vigilância, mas mesmo assim eu tenho uma sensação de que as coisas não estão caminhando, de que as coisas não estão andando. Tenhamos tempo, tenhamos paciência. Acolhamos esses sentimentos, porque quando eles visitam os nossos corações, precisamos estar atentos, olhar para eles e dizer o que eles estão nos dizendo. De onde vem essa nascente? De onde vem esse cansaço? Joana de Ângeles já nos aponta no seu livro Vida Feliz que muitas criaturas são tomadas pelo desânimo porque não estão se dando a chance do momento reparador, do momento restaurador, do descanso, da boa leitura, das boas companhias. Nos chamando a atenção para a necessidade de nos renovarmos, de nos refazermos, de estarmos em conexão com as fontes geradoras de energia e boas vibrações, quais sejam as relações amorosas, qual seja o contato com a natureza. Mas é sempre importante para desintoxicarmos-nos do pessimismo, dos hábitos que nos arrastam para a negatividade. E aí ele segue. Esse estado da alma pode ser decorrente do estresse pela falta de oxigenação, da alegria pelo cansaço. Talvez seja interferência espiritual negativa no árduo combate do processo evolutivo. Porque é uma oportunidade, quando visitados pelas interferências espirituais negativas, temos a chance também da renovação, de avaliarmos como estão as nossas posturas mentais, de como está a nossa conexão com o alto. E é uma oportunidade de crescimento nesse processo evolutivo. Não se permita ceder-lhe espaço na mente, tampouco no sentimento, nos recomenda Marco Prisco. Evite a hora vazia que em tais circunstâncias faculta a telepatia deprimente e que procede de espíritos enfermos. Leia um livro edificante ou faça algo diferente do habitual, quebrando a rotina. Olha que recomendação importante. Nesse sentido, faremos questão de repetir. Em relação a esses processos que vão se instalando paulatinamente do desânimo em nós, do pessimismo, recomenda-nos Marco Prisco. Evite a hora vazia, que em tais circunstâncias faculta a telepatia deprimente e que procede de espíritos enfermos. Leia um livro edificante ou faça algo diferente do habitual, quebrando a rotina. Interrompa o período que se vai alongando nas suas paisagens íntimas e ore sinceramente, com emoção e certeza do divino amparo. Então, interromper essas instalações gradativas e sutis do pessimismo. Se de repente, diante de determinado processo, estamos pensando no caminho oposto ao da paz, da serenidade e do otimismo,
que possamos estar atentos, observar esses pensamentos e combatê-lo na sua nascente, adotando uma boa leitura, fazendo uma prece sincera, como nos recomenda Marco Prisco, com emoção, granjeando e albergando no coração a certeza do divino amparo. Você possui tesouros valiosos que não tem sabido utilizar como seria de desejar. Ninguém transita no corpo sem vivenciar essas experiências afligentes. Então nós não somos infelizes de passarmos por essas experiências que é comum à maioria de todos nós. Na condição de humanidade, você está sujeito, como todos os demais, a sofrer essas situações danosas. Quando você sentir a sutil presença desses sintomas, nos recomenda Marco Prisco, muitas vezes resultado da psicosfera densa e doentia que você absorve, autoestimule-se e reaja. Então, a maioria das vezes nós vamos absorvendo essa psicosfera, porque pensamento é energia, pensamento é matéria. E se várias pessoas próximas comungam do mesmo pensamento, pessimista, contrário ou de ressentimento, nós absorvemos como absorvemos às vezes e respiramos um ar poluído. E aí somos contagiados, contaminados por essas vibrações negativas. Então nos recomenda Marco Prisco que tenhamos o cuidado para, em perceber, mudarmos o nosso padrão mental. Você está na Terra para alcançar as estrelas. Toda caminhada pelo vale terrestre está sujeita a injunções complexas e atormentadoras. Redescubra-se, é a recomendação. Que possamos nos redescobrir. Fixe o pensamento em Jesus e não se entregue a falsos repousos, a férias de futilidade, a passeios pelo país da fantasia. Altere o organograma de atividades e preserve a certeza de que não se encontra sós no empreendimento da autoiluminação. Olha que bonito. Que motivação, que afago no coração que Marcos Prisco nos lembra e nos recomenda. Que possamos fixar o nosso pensamento no Cristo e não nos entregarmos aos falsos repousos. Aquele que na maioria das vezes nós achamos legítimo, mas que às vezes nos arrastam para o cansaço e para o desânimo. Porque são falsos processos restauradores que na verdade não nos restauram, mas nos roubam a energia. E ele nos lembra que precisamos alterar o organograma das nossas atividades e preservar em nós a certeza de que não estamos sozinhos nos empreendimentos relacionados à autoiluminação. Nessas estimulações generosas desse e de tantos outros irmãos que nos recomenda a fortaleza de ânimo, para que, sobretudo, estejamos atentos àquilo que nos circunda, a estimulações sutis que vão invadindo o nosso ser e que nos desviam da rota, roubando-nos a motivação, roubando-nos a esperança. E ele nos recomenda o repouso, mas ao verdadeiro repouso, aquele que podemos adotar nas nossas vidas, reconhecendo que o nosso corpo, esse grande veículo, também precisa de um bom sono, de uma boa higiene do sono, que também precisa de bons hábitos alimentares, salutares, para que possamos caminhar por o máximo de tempo possível, utilizando essa veste carnal que nos enriquece, que faculta, que possibilita esse aprimoramento da alma. Ainda nesse sentido, trazendo uma mensagem luminosa para nossas almas, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, sob a psicografia do saudoso
Francisco Cândido Xavier, vem nos trazer uma mensagem intitulada Cuidado de si. E Emmanuel inicia a mensagem com um trecho citado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Tomas a ti mesmo como aos que te ouvem. Uma mensagem de Paulo. E aí Emmanuel inicia: em toda parte há pelotões de exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. Costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível, lembra Emmanuel, não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno. Indispensável vigiar o campo interno. Valorizar as disciplinas e aceitá-las bem, como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse, o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Aqui Emmanuel faz outro chamamento importante para cuidarmos de nós, para cuidarmos e aproveitarmos as experiências e o nosso tempo valoroso, tão oportuno e tão rico, a favor da nossa própria redenção. Um caminho que nos convida a não ficarmos à margem das elucubrações, da teorização, sem nos colocarmos na trajetória das experiências, porque são elas que vão possibilitar esse amadurecimento e esse crescimento. Porque ficar observando e só teorizando é o mesmo que achar que haveremos de conhecer o sabor das coisas em apenas observando o seu cardápio. Precisamos experienciar, nos colocar à disposição da vida para transitarmos e deixarmos que essas experiências possam nos renovar. Mas a experiência de renovação por si só não cai do céu, porque às vezes nós somos convocados a determinadas experiências, mas não aproveitamos, porque não fazemos dela oportunidades para nos enriquecer. Então, diante dessas mensagens que clarificam, que nos inspiram e que falam a respeito da necessidade de modificação de condutas e posturas,
porque temos um tempo que pode ser único. E nesse sentido, adotando a postura de auto-renovarmos-nos, deveríamos achar que a cada nascer do sol e a cada pôr do sol, nesse intervalo nos é dada a chance valiosa de transformar a nossa intimidade. Então, não nos percamos a partir das experiências desafiadoras achando que elas vêm nos roubar a vitalidade, ou a esperança, ou o otimismo, mas que possamos fazer delas ocasiões para agir, também aproveitando para cuidar de nós mesmos, de fazer um afago para conosco, dando-nos também a oportunidade do descanso, porque muitos têm adoecido através do excesso de trabalho. Aliás, como é difícil conseguirmos o equilíbrio, esse diapasão do equilíbrio, porque nos divertimos em demasia e também trabalhamos até a exaustão. Que possamos rogar então sabedoria, serenidade para conduzirmos-nos da melhor forma, aproveitando cada dia tudo aquilo que venha nos oferecer. Assim, concluindo mais uma reflexão, agradecendo a companhia generosa e valorosa de todos vocês, estimando que todos possam ter uma semana valiosa, mas antes, fazendo o nosso convite. Não percam a chance, nem a oportunidade de enriquecer o seu cotidiano. Vão lá, sempre que estiverem diante de horas vazias, com grandes tédios, possam então ir lá no site da Rádio Brasil Espírita, ou também no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, ou nas redes sociais como o Facebook, conhecerem os diversos programas, as sugestões de temas, de livros, o Evangelho comentado, as entrevistas. Vão lá, acessem a página, curtam, deem os seus likes, para que estes conteúdos sejam vislumbrados como relevantes. E contribuam para que outras pessoas possam ter acesso a essas fontes que são vindas do alto, são inspiradas pelo alto, as obras que são pensadas e trazidas através das mãos valorosas de tantos médiuns que aqui transitaram e que ainda estão conosco. Vão lá. Aqui também no canto do vídeo, vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code e através dele vão também dar suas contribuições do jeito que puderem, como puderem, para que essa obra continue por muitos e muitos anos, iluminando consciências nos diversos cantos, não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo, como tem chegado inúmeros e importantes relatos e agradecimentos de pessoas que estão em terras tão longínquas, mas que se sentem afagados e abraçados pelas mensagens confortadoras do alto, bem como do Evangelho do Cristo. Gratidão a todos. Desejo que possam ter uma semana iluminativa, inspiradora, onde todos possam renovarem-se, tornando-se versões melhores a cada dia, sempre no intento de fazer o bem o quanto puderem e enquanto aqui estiverem. Desejo do fundo do coração que Deus possa amparar todos vocês e que possa abençoar cada lar de todos os irmãos que nos ouvem, que nos assistem através das redes sociais e desses canais que têm penetrado tantos lares e tantos corações. Um beijo no coração de todos e desejo que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos e muita paz no coração. Que assim seja.